E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Personal Pronouns e The Possessive Adjectives. É isso mesmo. Hoje eu vou explicar acerca da aula os pronomes pessoais e adjetivos possessivos. Então, convido-lhe a ficar até o final do vídeo e, se ainda não for, peço que subscreva e deixe ficar um like. Então, bora isto. Hoje eu vou explicar todos os detalhes fundamentais acerca dos pronomes pessoais e adjetivos possessivos, ok? Então, vamos começar mesmo falando dos pronomes pessoais, ok? Vamos começar logo falando dos pronomes pessoais. Então, de seguida, nós vamos falar dos adjetivos possessivos, ok? Então, primeiro, nós devemos conhecer os pronomes pessoais. Primeiro, nós devemos conhecer os pronomes pessoais e conhecer mesmo o significado de todos eles, saber como e quando usar os mesmos, ok? Então, eu vou explicar aqui todas as bases. Então, bora isto. Pronomes pessoais. Em inglês, nós temos três pronomes pessoais, ok? Em inglês, nós temos três pronomes pessoais, que são I, you, he, she, it. Mas por que eu falei três? Por que eu falei três e coloquei cinco? Porque o terceiro pronome pessoal, aqui nós temos he, she, it. A diferença só está no gênero, mas este pronome é um só, ok? A diferença só está no gênero, mas é o mesmo pronome pessoal. Então, nós contamos da seguinte maneira: nós falamos um, dois e três. Eu coloquei aqui na forma vertical, mas podia muito bem ter colocado na forma horizontal. Então, é a mesma coisa, ok? Então, nós temos estes três pronomes pessoais no singular, para dizer que a informação que vem depois é a mesma, só que já no plural, ok? Então, a diferença mesmo que nós vamos encontrando aqui é essa. Estes três pronomes, primeiro aqui, estes três pronomes estão no singular. Então, a informação que vem logo depois é a mesma, só que já no plural. Por exemplo, temos o I, no plural fica we. Temos o you, que no plural fica you. Mas espera. Por que temos o you aqui e um outro aqui? Por quê? Porque é essa pequena diferença que eu dizia. O primeiro é do singular e o segundo é do plural. Embora a escrita seja a mesma, nós geralmente vamos nos baseando no contexto, ok? O contexto é que nos vai definir se o you tem como significado singular ou plural. Mas eu preferi colocar os dois, que é para esclarecer que existem dois na verdade, ok? Existem dois deles. Então, temos aí o outro you, que seria do plural. E, por fim, temos aqui o plural do he, she, it, que eu disse que é um único pronome, este aqui. Só que a diferença está no próprio gênero. Então, qual seria o plural do he, she, it? O plural do he, she, it é they, ok? Então, temos aí todos os pronomes pessoais. Mas talvez ainda não esteja muito claro. Por quê? Porque não temos aí o significado dos pronomes. Então, vamos colocando. Temos I, que significa eu. Temos o you, que significa você. E temos he, she, it, que carrega o mesmo significado, só com a diferença do gênero. Ele ou ela. Atenção! Nós temos aqui o pronome it, ok? Este pronome não existe em português. Nós não temos este pronome em português. Então, quando é que nós vamos aplicar ele? Nós vamos aplicar ele para substituir nomes de animais ou objetos, ok? Vamos usando o it para substituição de nomes de animais ou objetos. Podemos também usar simplesmente para formar frases, ok? Mas o essencial é saber que quando nós tivermos nomes de objetos ou animais, nós podemos substituir os mesmos colocando o pronome it. É por isso que ele carrega os dois significados, aqui ele ou ela. E, continuando, nós temos aqui o we, ok? Que tem como significado nós. Temos o you, que tem como significado vós. E, por fim, temos o they, que tem como significado eles ou elas. Como eu já tinha dito no início da explicação, o resto da informação é a mesma aqui, só que no plural. Então, nós temos I, que significa eu.
nesse caso o singular. E o plural, we, que é nós. Temos o you, que eu disse também, do singular, que significa você, e no plural significa vós. Embora a escrita é a mesma, na tradução nós vamos ver que significa vós. E temos ele ou ela, aqui na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular, que temos também já no plural they, que significa eles ou elas, a mesma coisa, em outras palavras, ok? Então, continuando com os adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos são my, your, his, her, its. Lembram? Nós falamos que isto aqui é a mesma coisa quando falávamos dos pronomes pessoais. Isso não muda, ok? Aqui temos a mesma coisa, só que a pequena diferença do gênero. Continuando, our, your e, por fim, their. Ok? Então, estes são os adjetivos possessivos. Então, não há muita coisa aqui a se falar. Então, tudo o que nós vamos fazer é traduzir os pronomes, quer dizer, os adjetivos possessivos, que é para melhor compreenderem. Temos o my, que significa meu ou minha. Ok? Temos o your, que significa teu ou tua. Temos o his, que significa dele, her, que significa dela, its, dele ou dela, a mesma coisa que eu expliquei aqui. Serve para aqui, ok? Temos o our, que significa nossos ou nossas. Temos o your, ok? Que é vossos ou vossas. E por fim, o their, que significa deles ou delas. A explicação que eu dei aqui quando falávamos dos pronomes pessoais é também compatível, ok? Nós podemos muito bem aplicar a mesma explicação para aqui. Falo da divisão que nós tivemos dos pronomes pessoais, os primeiros 3 do singular, que era a mesma coisa, o que vem depois. A tática também serve para aqui, ok? É a mesma coisa. Então, vamos ver como aplicamos os pronomes pessoais e os próprios adjetivos em frases, ok? For example, Albert studies at Liberdade. Então, é assim, em inglês, quando tiveres uma frase com um substantivo, como esta, por exemplo, aqui, Albert studies at Liberdade. Se tiveres que voltar a falar do mesmo substantivo, do mesmo sujeito da frase, numa outra frase, ou se tiveres que voltar a falar da mesma pessoa, ok? Em inglês, nós evitamos a repetição usando os pronomes pessoais. Então, daí fica o uso. Nós usamos os pronomes pessoais para formar frases, mas também usamos os pronomes pessoais para evitar a repetição de nomes ou substantivos. Então, se eu quiser voltar a falar do mesmo sujeito desta frase aqui, o Albert, eu vou substituir ele colocando um dos pronomes. Daí seria He studies at Liberdade. Perceberam? Continuando, Mary lives with her parents. Se eu quiser voltar a falar da mesma Mary, eu vou evitar a repetição do nome colocando um dos pronomes. Daí ficaríamos com She lives with her parents. Ok? Continuando, The book is on the table. Se eu quiser voltar a falar do mesmo book, ok? Se eu quiser voltar a falar do mesmo book, eu vou evitar a repetição do mesmo nome colocando um dos pronomes. Lembrando que nós falamos acerca do it. Quando estávamos na lista dos pronomes pessoais, nós comentamos um bocado acerca do it. E dissemos que o it é usado para substituição de nomes de animais ou objetos. Então, neste caso aqui, nós vamos evitar a repetição do book colocando o pronome it. Daí ficaremos com It is on the table. Continuando. The cat is sleeping. Como podem ver, temos aí o nome de um animal. O gato está dormindo. Se eu quiser voltar a falar do mesmo gato, vou evitar a repetição do nome, colocando o pronome it. Daí ficaremos com It is sleeping. Right? Espero mesmo que tenha ficado claro. Continuando.
For example, agora vamos falar um pouco dos adjetivos possessivos, o uso deles, ok? Vamos perceber que os adjetivos possessivos são muito simples e o que está em jogo é conhecer mesmo o próprio significado, ok? Daí nós vamos ter aqui, por exemplo, I took my car to the car wash. Então, como podem ver aí, temos I took my car. Eu aqui destaquei o sujeito e o próprio adjetivo possessivo. Por quê? Porque há uma relação aí, há uma ligação entre o pronome pessoal I e o próprio adjetivo possessivo my, ok? Para dizer que, geralmente, o adjetivo possessivo vai acompanhando ou é usado na base do próprio sujeito. Se eu tivesse colocado o you como sujeito, então o adjetivo possessivo seria your. Não é impossível usar um outro pronome pessoal aqui e um outro adjetivo possessivo, mas aí a frase é um bocado mais complexa, ok? Continuando. He is preparing his lesson. He, his. Como podem ver, eu disse há uma ligação entre o pronome pessoal ou o sujeito e o próprio adjetivo possessivo. Continuando. We built our house last year. Como podem ver, we, our. Há uma ligação também. Então, basicamente é desta forma como nós vamos aplicando os adjetivos possessivos e os próprios pronomes pessoais, ok? Espero que tenham gostado muito da aula. Espero mesmo ter esclarecido a dúvida, se for o caso mesmo, de algumas, vão deixando ficar nos comentários, ok? Se ainda não for, vou pedir de novo que subscreva o seu canal e deixe ficar um like, ok? Então, muito obrigado e até mais.